O Brasil era um país imenso. Grandes rios cortavam a terra. Florestas densas escondiam caminhos antigos. Muitas regiões ainda eram desconhecidas pelo governo. No centro do país, o Mato Grosso parecia distante do resto do Brasil. As viagens eram lentas. As notícias demoravam meses para chegar. O interior permanecia isolado. Era o ano de 1865. O país enfrentava guerras nas fronteiras. O Império tentava unir regiões muito distantes, mas enormes áreas ainda apareciam vazias nos mapas. Na pequena região de Mimoso, perto de rios e planícies, uma criança nascia em um mundo de fronteiras abertas. Ninguém poderia imaginar o futuro daquele menino. Seu nome era Cândido Mariano da Silva Rondon. Rondon nasceu em uma família humilde. Sua infância foi marcada por dificuldades. Seus pais morreram quando ele ainda era muito jovem. Ele foi criado por parentes. Cresceu ouvindo histórias da terra, dos rios e dos povos indígenas que viviam na região. O menino observava tudo ao seu redor. Gostava dos caminhos do sertão, gostava dos mapas, gostava das histórias dos viajantes. O Brasil ainda era um império. A escravidão existia. As comunicações eram lentas. Muitas pessoas nunca saíam de suas cidades, mas Rondon sonhava com um mundo além do horizonte. Ele estudava sempre que podia. Sabia que a educação poderia mudar sua vida. Aos poucos, o jovem do interior começou a imaginar um futuro diferente. Quando ficou mais velho, deixou o Mato Grosso e viajou para o Rio de Janeiro. A viagem foi longa. Na capital, entrou para a escola militar. Ali, encontrou um novo mundo. Os estudantes aprendiam matemática, engenharia, geografia e cartografia. Rondon dedicava muitas horas aos estudos. Ele acreditava que a ciência poderia ajudar o Brasil. Na escola, conheceu novas ideias sobre progresso e modernização. O país precisava de estradas, precisava de mapas, precisava de comunicação. O jovem cadete começou a entender seu verdadeiro propósito. Ele não queria apenas ser um militar, ele queria unir o Brasil. No final do século XIX, uma nova invenção começava a mudar o mundo. O telégrafo permitia enviar mensagens por grandes distâncias. Cidades distantes podiam se comunicar em poucas horas. Para muitos, era apenas uma máquina. Para Rondon, era muito mais. O telégrafo poderia aproximar pessoas, poderia ligar regiões isoladas, poderia levar o Estado a lugares esquecidos. Mas havia um problema. Grande parte do interior brasileiro ainda era desconhecida. Não existiam estradas, não existiam mapas precisos. Alguém teria de entrar nessas regiões. Alguém teria de enfrentar a floresta. Rondon aceitou essa missão. As primeiras expedições começaram. Ele atravessou rios, caminhou por campos e matas, enfrentou calor, chuva e doenças. Muitos territórios ainda não apareciam nos mapas. Em algumas áreas, grupos indígenas observavam os visitantes à distância. Naquela época, muitos exploradores usavam a violência. Mas Rondon acreditava em outro caminho. Ele dizia que o contato deveria ser pacífico. Sua frase se tornaria famosa: morrer se preciso for, matar nunca. Essa ideia era rara em seu tempo. Ela mudaria sua relação com diversos povos indígenas, mas os desafios da floresta estavam apenas começando. À frente, existiam territórios que quase nenhum brasileiro conhecia, e o verdadeiro coração do Brasil ainda estava esperando por ele. Os trabalhos da Comissão de Linhas Telegráficas começaram lentamente. Cada quilômetro conquistado exigia esforço. Árvores precisavam ser derrubadas, pontes precisavam ser construídas. Equipamentos pesados eram transportados por campos, rios e florestas. Os homens caminhavam durante dias. O calor era intenso. A chuva transformava os caminhos em lama. As doenças enfraqueciam a equipe. Mas
a expedição continuava. Pouco a pouco, os postes começaram a surgir no interior do Brasil. Os fios atravessavam regiões que, durante séculos, permaneceram isoladas. Para Rondon, aqueles cabos representavam algo maior. Eles aproximavam pessoas, ligavam cidades, uniam o país. Quanto mais avançavam, mais desconhecido se tornava o território. A floresta parecia infinita. Rios cortavam a paisagem em todas as direções. Grandes áreas ainda não existiam nos mapas. Rondon passava muito tempo observando o horizonte. Ele sabia que aquelas terras já possuíam habitantes. Povos indígenas viviam ali muito antes da chegada dos exploradores. Por isso, acreditava que o contato deveria acontecer com respeito, sem violência, sem guerra. A floresta ensinava paciência. Ela também ensinava humildade. As expedições se tornaram cada vez mais difíceis. A chuva podia durar vários dias. Os rios subiam rapidamente. Os homens carregavam ferramentas, alimentos e equipamentos do telégrafo. Alguns adoeciam. Outros sofriam com a fome. Insetos, febres e ferimentos faziam parte da rotina. Mesmo assim, a equipe continuava avançando. Rondon caminhava ao lado de seus homens, dormia em acampamentos simples, enfrentava os mesmos perigos. Sua liderança inspirava confiança. Todos sabiam que estavam participando de algo importante. Ao se aproximar de grupos indígenas, Rondon adotava um método diferente. Ele deixava presentes, espelhos, ferramentas, facas. Pequenos objetos eram colocados em locais visíveis. Depois, a equipe se afastava. O objetivo era mostrar que não representavam uma ameaça. Às vezes, o processo demorava dias. Em outras ocasiões, demorava semanas. O silêncio fazia parte do encontro. A paciência era essencial. A confiança surgia lentamente. Nem sempre era fácil. Havia medo dos dois lados, mas Rondon acreditava que o respeito poderia evitar a violência. Sua filosofia começou a se espalhar pelo país. Finalmente, em alguns momentos, os encontros aconteciam. Os dois grupos se observavam em silêncio. Ninguém sabia o que iria acontecer. As armas permaneciam abaixadas. Rondon avançava devagar, falava com calma. Os povos indígenas observavam cada movimento. Durante muitos anos, eles haviam sofrido violência de invasores e colonizadores. A desconfiança era natural, mas alguns contatos se tornaram pacíficos. Esses encontros exigiam coragem, exigiam respeito, exigiam tempo. Para Rondon, eles eram tão importantes quanto as próprias linhas telegráficas. Ele acreditava que o Brasil precisava conhecer e proteger seus povos originários. Enquanto isso, sua fama começava a crescer. Seu trabalho útil era reconhecido por militares, engenheiros e cientistas. Mas uma nova missão estava prestes a começar. Uma missão que levaria Rondon para uma das regiões mais perigosas da Amazônia. Uma viagem que chamaria a atenção do mundo e colocaria seu nome entre os maiores exploradores de sua época. No ano de 1913, uma nova missão começou. Um visitante muito importante chegou ao Brasil. Seu nome era Theodore Roosevelt. Ele havia sido presidente dos Estados Unidos e era conhecido em todo o mundo. Roosevelt desejava explorar o interior da América do Sul. Queria conhecer a floresta brasileira. O governo escolheu Rondon para liderar a expedição. Os dois homens eram diferentes. Roosevelt era político, caçador e aventureiro. Rondon era militar, engenheiro e explorador. Mas ambos compartilhavam a mesma curiosidade. O objetivo era estudar uma região pouco conhecida. Um rio misterioso aparecia nos mapas. Seu curso ainda era incerto. Seus perigos eram desconhecidos. Ele seria chamado de Rio da Dúvida. Rondon e Roosevelt prepararam cuidadosamente a viagem. A expedição levava equipamentos científicos, alimentos,
armas para defesa e instrumentos de medição. Também levava esperança. Os exploradores queriam mapear o rio, queriam estudar plantas, animais e paisagens, mas a Amazônia não revela seus segredos facilmente. A chuva era constante, os insetos estavam por toda parte, as corredeiras ameaçavam as embarcações. Mesmo assim, os homens seguiram em frente. Rondon mantinha a calma, Roosevelt demonstrava coragem. Os dois sabiam que a viagem poderia mudar suas vidas. As canoas começaram a descer o Rio da Dúvida. As correntezas eram fortes, pedras escondidas ameaçavam as embarcações. Em alguns trechos, os homens precisavam carregar as canoas por terra. Os alimentos começaram a diminuir, as doenças apareceram. Alguns membros da equipe ficaram muito fracos. O calor era intenso. Os insetos atacavam durante o dia e durante a noite. A floresta parecia não terminar. Mesmo assim, a expedição continuava avançando. Rondon insistia na disciplina. Sabia que o desespero poderia destruir o grupo. Cada quilômetro percorrido era uma vitória. Mas o pior ainda estava por vir. As corredeiras destruíram embarcações, equipamentos desapareceram nas águas, os alimentos ficaram escassos, muitos homens adoeceram. Theodore Roosevelt sofreu uma grave infecção. A febre aumentou, seu corpo enfraqueceu. Em alguns momentos, ele acreditou que não sobreviveria. A expedição parecia próxima do fracasso. A floresta permanecia silenciosa. O rio continuava avançando. Rondon permaneceu firme, organizou os homens, dividiu os alimentos, manteve a disciplina. A sobrevivência dependia da calma. Dia após dia, a equipe continuou descendo o rio. A coragem daqueles homens salvou a expedição. Depois de semanas de sofrimento, finalmente apareceu a esperança. A expedição conseguiu sair da região desconhecida. O Rio da Dúvida foi mapeado. Mais tarde, receberia o nome de Rio Roosevelt. A viagem chamou a atenção do mundo. Os relatos publicados no Brasil e nos Estados Unidos revelaram a grandeza da Amazônia. Também mostraram a importância do trabalho de Rondon. Seu conhecimento da floresta havia salvado vidas. Sua liderança foi reconhecida internacionalmente. Mas para Rondon, a exploração não era o fim da jornada. Ele acreditava que ainda existia uma missão mais importante: proteger os povos indígenas, defender suas terras, promover o diálogo, construir um país que respeitasse aqueles que viviam na floresta. E essa missão ocuparia o restante de sua vida. Com o passar dos anos, Rondon começou a dedicar cada vez mais tempo à proteção dos povos indígenas. As expedições continuaram, as linhas telegráficas continuaram avançando, mas sua missão havia se tornado maior. Ele acreditava que o Estado brasileiro precisava proteger essas comunidades. Defendia o respeito às suas terras, às suas tradições e às suas culturas. Nem todos concordavam com ele. Muitos queriam ocupar rapidamente o interior do país. Outros acreditavam que os povos indígenas deveriam abandonar seus costumes. Rondon pensava de outra maneira. Ele via essas populações como parte da história do Brasil. Ao longo de décadas, visitou inúmeras aldeias, conversou com diferentes povos, escutou suas histórias, aprendeu com seus conhecimentos. Para ele, conhecer o Brasil também significava conhecer seus habitantes mais antigos. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios. Rondon participou diretamente dessa iniciativa. O objetivo era reduzir conflitos e oferecer proteção às comunidades indígenas. Era uma ideia avançada para aquela época. Em muitas regiões, a violência ainda era comum, as fronteiras agrícolas avançavam, as florestas começavam a mudar. Mas Rondon insistia na importância do diálogo. Ele repetia as palavras que haviam guiado toda a sua vida: morrer, se preciso for, matar, nunca. Essa frase se tornou um símbolo.
Ela representava sua visão sobre o contato entre culturas diferentes. Seu trabalho influenciou gerações de sertanistas, pesquisadores e defensores dos povos indígenas. Os anos passaram, Rondon envelheceu, recebeu homenagens. Seu trabalho foi reconhecido dentro e fora do Brasil. Ele alcançou a patente de marechal. Seu nome passou a ser conhecido internacionalmente. Em alguns momentos, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Mesmo assim, permaneceu um homem simples. Gostava de falar sobre as expedições, gostava de lembrar os rios, gostava de contar histórias das florestas e dos caminhos que percorreu. O país que ele conheceu na juventude havia mudado. Novas estradas surgiram. As cidades cresceram. As comunicações avançaram. Muitas regiões antes isoladas agora estavam ligadas ao restante do Brasil. As expedições de Rondon ajudaram a revelar partes importantes do território nacional. Seu trabalho também contribuiu para a proteção de diversos povos indígenas. Nem todos os problemas desapareceram. Muitos desafios continuaram, mas suas ideias permaneceram: respeito, diálogo, conhecimento. Esses valores acompanharam toda a sua trajetória. As antigas linhas telegráficas desapareceram com o tempo, mas aquilo que elas representavam continuou existindo: a ligação entre pessoas, a ligação entre regiões, a ligação entre diferentes culturas. Marechal Rondon morreu em 1958, tinha 92 anos. Sua vida atravessou diferentes épocas do Brasil. Ele conheceu o Império, viu a República nascer, explorou regiões desconhecidas, construiu caminhos, defendeu povos indígenas e mostrou que a coragem pode caminhar ao lado do respeito. Hoje, seu nome permanece em mapas, cidades e instituições, mas talvez seu verdadeiro legado seja outro: a ideia de que é possível conhecer sem destruir, explorar sem odiar, avançar sem esquecer aqueles que já estavam ali. Em um país tão grande quanto o Brasil, Rondon dedicou sua vida a unir distâncias, e talvez sua maior descoberta não tenha sido um rio, não tenha sido uma floresta. Talvez sua maior descoberta tenha sido a própria humanidade. E ainda hoje, quando observamos os rios, as matas e os horizontes do Brasil, podemos lembrar de um homem que atravessou o desconhecido, não para conquistar, mas para compreender. Essa foi a história de Marechal Rondon, um explorador, um engenheiro, um militar, um defensor dos povos indígenas, e um dos homens mais extraordinários da história do Brasil. Qual parte da história de Rondon mais surpreendeu você? Se gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas viagens pela história.